meu nome é Patrícia, sou professora de Direito Administrativo e nesse curso nós vamos trabalhar 101 questões comentadas CESP. Aqui nós vamos discutir os principais pontos dos editais dos concursos públicos realizados pela Banca CESP e na aula de hoje nós vamos começar com princípios da administração pública. São questões de 2012, 2011 e 2010. Vamos começar. Princípios da administração pública, julgue os itens subsequentes relativos ao direito administrativo. Primeira questão, CESP, MPE do Piauí, analista 2012. A supremacia do interesse público é o que legitima a atividade do administrador público. Assim, um ato de interesse público, mesmo que não seja condizente com a lei, pode ser considerado válido pelo princípio maior da supremacia do interesse público. Gente, aqui nós trabalhamos com o famoso princípio da supremacia do interesse público que rege todo o direito administrativo. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele trabalha com o regime jurídico administrativo. A ideia do professor Celso Antônio é de que o regime jurídico administrativo é formado por dois grandes princípios, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios são chamados de pedras de toque do direito administrativo. Juntos, supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público formam o chamado regime jurídico administrativo. Esse regime jurídico-administrativo confere à administração pública prerrogativas e sujeições. Na supremacia do interesse público, nós temos o Estado numa posição de superioridade em relação ao particular. Aqui temos prerrogativas. O Estado fica numa posição de superioridade, numa posição de vantagem em relação ao particular. Então, nós dizemos supremacia do interesse público em detrimento do interesse do particular. O maior exemplo é a desapropriação. Quando o Estado desapropria o terreno, o imóvel de um particular, de seu José, por exemplo, ali o Estado não pergunta se o seu José está interessado na desapropriação, se seu José concordou ou não. O Estado, agindo na sua supremacia, no seu interesse público, vai lá e desapropria. É a supremacia do interesse público em detrimento do interesse do particular. Se ali o Estado quer construir um hospital, quer construir uma creche, casas populares, desapropria, indeniza, conforme preceitua a Constituição no seu artigo 5º, e um abraço para seu José. Não há o que questionar. Por quê? Porque aqui o Estado está na sua prerrogativa, está na sua supremacia. Acontece que a gente não pode dar apenas prerrogativas para o Estado. Ele sim tem prerrogativas baseado na supremacia do interesse público em detrimento do interesse do particular. Mas esse Estado também se sujeita, ele tem restrições, ele tem limitações. E essas sujeições, essas limitações estão dentro de um outro princípio chamado indisponibilidade do interesse público. Então vamos recapitular. Nós temos aqui o regime jurídico administrativo, do qual o Celso Antônio trabalha, dizendo: nós temos nesse regime jurídico administrativo dois princípios, que são as pedras de toque do direito administrativo. Supremacia do interesse público em detrimento do interesse do particular e indisponibilidade do interesse público. Na supremacia do interesse público em detrimento do particular, o Estado tem prerrogativas, o Estado tem vantagens, ele está numa superioridade. O exemplo que nós vamos guardar, desapropriação. Um outro exemplo bem interessante são as cláusulas exorbitantes previstas nos contratos administrativos. Aqui o Estado fica numa posição de supremacia, de vantagem em relação ao particular. Por quê? Porque ele trabalha no interesse público, no interesse da coletividade. Daí essas prerrogativas para que assegure ao Estado toda a sua atividade em prol do interesse público. Só que, Celso Antônio fala, não posso apenas dar vantagens, prerrogativas para o Estado, senão seria um Estado totalitário, absoluto, e isso não é interessante. Vivemos em um Estado democrático de direito. E daí eu preciso também impor limitações a esse Estado. As limitações estão presentes no princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público, gente, ele é indisponível. E por que, professor, o interesse público ele é indisponível? Justamente porque ele é público, ele não pertence ao particular. Então eu costumo dizer assim para os alunos, ó, se eu tenho essa caneta e essa caneta custou R$1.000, comprei R$1.000 com a minha grana. Se eu quiser vender essa caneta por R$10, por R$100, eu posso? Claro, ela é minha, eu posso dispor dela, porque ela está dentro do meu patrimônio. Agora, se eu estou falando do Estado, se eu estou falando do poder público, ele não pode dispor daquilo que é público, pelo simples fato daquilo não lhe pertencer. É coisa pública.
E porque ele não dispõe, já que o interesse é coletivo, ele sofre limitações, ele sofre restrições. Que limitações, que restrições seriam essas que são impostas ao Estado? Nós temos concurso público, nós temos licitação. Então, se de um lado o Estado tem a supremacia do interesse público e em favor dele nós temos a desapropriação, por exemplo, nós temos as cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, do outro lado nós temos limitações para o Estado. Que limitações seriam essas que a gente pode utilizar como exemplo e as bancas cobram muito? Concurso público é uma limitação, o Estado não pode sair nomeando quem ele quiser, temos uma limitação para os cargos em comissão, para os contratados temporariamente, porque a regra do artigo 37(2) da Constituição é o concurso público, é uma limitação para o Estado. E uma outra limitação para esse Estado qual é? É a licitação. Então o Estado, quando ele vai adquirir bens, produtos e serviços, antes ele tem que licitar. Passar por um prévio processo administrativo que nós chamamos de licitação para a escolha da melhor proposta. Então, de um lado, prerrogativas, supremacia do interesse público, do outro, sujeições, restrições, limitações, indisponibilidade do interesse público. O que é que nós temos com a junção desses dois princípios? Regime jurídico administrativo. Voltando para a questão, ela diz o seguinte, questão de 2012, analista MPE do Piauí. A supremacia do interesse público é o que legitima a atividade do administrador público, corretíssimo. Assim, um ato de interesse público, mesmo que não seja condizente com a lei, aí já errou. Mesmo que não seja condizente com a lei, não. Ele tem que estar de acordo com a lei. O administrador, quando age, ele age pautado no princípio da legalidade. Ele não pode, se valendo da supremacia do interesse público, violar a lei, ir de encontro à lei. Ele vai agir dentro do interesse da coletividade, do interesse público, mas dentro da legalidade. Ele não pode ser arbitrário. Então, a questão CESP errou ao dizer o seguinte, mesmo que não seja condizente com a lei, pode ser considerado válido pelo princípio maior da supremacia do interesse público. Não, não. Um princípio não exclui o outro, eles se interpenetram, eles se harmonizam. Então eu tenho supremacia do interesse público de um lado e do outro lado eu tenho legalidade. Não posso me valer da supremacia, da superioridade do interesse público para praticar atos arbitrários. Então a questão está errada. Próxima questão, CESP, MPE, Piauí ainda, analista. E diz o seguinte... Princípio da moralidade pretende tutelar o descontentamento da sociedade em razão da deficiente prestação de serviços públicos e de inúmeros prejuízos causados aos usuários. Muito bem, aqui a gente sai do regime jurídico administrativo, que foi do primeiro item, e passamos já para o LIMP. O LIMP, ele engloba os chamados princípios básicos da administração pública, artigo 37, caput da nossa Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os 5 princípios conhecidos como LIMP, eles formam os chamados princípios básicos da administração pública. Artigo 37, caput da Constituição. A nossa questão especificamente está falando a respeito do princípio da moralidade. E, gente, moralidade quer dizer probidade, honestidade, zelo, cuidado com a coisa pública. Então, o administrador público, quando ele vai agir, quando ele vai atuar, não basta praticar atos legais. Os atos têm que ser morais, honestos. Eu tenho que ter um zelo com a coisa pública, um cuidado, uma probidade, uma honestidade. E aí nós temos a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, a famosa LIA, que traz atos de improbidade administrativa. Lembrando que a nossa LIA não tem natureza penal, não é uma lei da esfera criminal. A nossa lei traz atos de improbidade administrativa e são 3. Enriquecimento ilícito, causar um dano ao erário e violar os princípios da administração pública. Esses 3 atos de improbidade administrativa estão configurados, caracterizados na Lei 8429 de 92. E a questão diz o seguinte,
Princípio da moralidade pretende tutelar o descontentamento da sociedade em razão da deficiente prestação de serviços públicos. Não, não. Deficiente prestação de serviços públicos não tem nada a ver com o princípio da moralidade, que atua pautado na probidade, na honestidade, no zelo com a coisa pública. E de inúmeros prejuízos causados aos usuários. Não, não. O CESP aqui quis confundir o candidato. Aqui não está falando a respeito de moralidade, de probidade, de honestidade, de zelo com a coisa pública. Errada a questão. Prestação de serviços públicos deficientes escapa do campo da moralidade administrativa, ela não tutela esse tipo de atividade. Errado o item.